O que de fato significa OBLA, ponto de acúmulo do lactato sanguíneo? É essa pergunta que eu vou responder para você aqui hoje. Meu nome é Luiz Polito, do NEFET, o Núcleo de Excelência em Fisiologia do Exercício e Treinamento. Olha só, o que é OBLA? OBLA é a sigla em inglês, porque obviamente no treinamento e na fisiologia do exercício, grande parte das siglas, das abreviaturas, elas são, respeitando aí as palavras em inglês, e significa ponto de acúmulo do lactato sanguíneo. A primeira coisa que a gente observa aqui é que não é ácido lático, é lactato sanguíneo. Então sempre que você for falar, para não errar, fala lactato. Eu lembro que uma vez trabalhando no futsal, veio um jornalista, fazer uma entrevista e eu falei, olha, os jogadores eles estavam trotando, ao redor da quadra, e naquela época eu ainda acreditava que o trote, o exercício de baixa intensidade ao redor da quadra, após o jogo, poderia favorecer a remoção do lactato. E eu me recordo que naquela época eu falei do ácido lático, Naquela época eu acreditava que era ácido lático. Você vê, a gente não nasce sabendo as coisas, E o jornalista falou assim, olha, ele falou que, o preparador físico acabou de falar aqui que os atletas estão trotando para acelerar, a Via Láctea. Eu falei, não, filho, Via Láctea não, Pelo amor de Deus. Foi uma das cenas mais patéticas que eu vi na minha vida. Mas enfim, o que é esse ponto de acúmulo do lactato sanguíneo? O que significa esse ponto de acúmulo? Eu trouxe para você aqui um gráfico que eu retirei do livro do McArdle, o Papa da Fisiologia do Exercício, para poder te explicar. E aí eu vou usar aqui a minha caneta para poder te demonstrar de forma mais direta o que significa isso. Beleza? Primeira coisa que a gente precisa entender num gráfico é que o gráfico ele tem tanto um eixo X, que é esse que eu estou colocando aqui, como um eixo Y. Alguns gráficos, legal que meu Y ficou parecendo um X, mas alguns gráficos eles possuem dois eixos Y, e aí o outro eixo Y a gente chama de eixo secundário, como é esse daqui. Tá? Normalmente no eixo X a gente coloca uma variável independente. O que é a variável independente? É aquela que eu vou poder encontrar a relação das outras duas variáveis em relação a ela. É aquela variável que, em tese, não está dependendo das outras duas. As outras duas estão dependendo dela, mas não precisa entrar nessa viagem agora não. O que esse gráfico está mostrando? É um gráfico que mostra a ventilação pulmonar em litros por minuto, e a concentração sanguínea de lactato, e aí você observa que o grande rei McArdle escreve lactato, não ácido lático, em relação ao consumo de oxigênio, que de certa forma está diretamente relacionado com a intensidade do exercício. Então o que você pode entender? Você pode entender, e aí eu vou colocar uma cor aqui verde, você pode entender que quanto mais para a direita esse gráfico vem, maior está sendo a intensidade do exercício. E essa intensidade está sendo demonstrada aqui pelo aumento da ventilação, pelo aumento do consumo de oxigênio. Beleza? E aí você observa que existe um momento, se você colocasse aqui uma régua, existe um momento, colocasse aqui uma régua, você está vendo que o lactato está aumentando gradativamente, não é isso? Mas existe um momento em que esse lactato ele tem uma quebra da curva. Está vendo essa quebra de curva que você está vendo aqui? Está vendo essa quebra da curva que você está vendo aqui? Essa quebra da curva é o que se refere ao ponto do limiar de lactato. Ou seja, começou ali a ter um aumento do lactato. Só que esse aumento do lactato, que normalmente ocorre na casa de 4 milimols, por isso que a gente fala que o limiar de lactato normalmente ele se encontra ali em mais ou menos 4 milimols de lactato por litro,
você observa que aqui é o ponto de limiar. Agora, esse lactato, ele continua aumentando meio que gradativamente. Só que tem um momento em que ocorre, né, um aumento do lactato imediatamente acima dessa linha basal de 4. Ou seja, existe um momento em que esse lactato se acumula. Este acúmulo de lactato que ocorre acima dessa linha basal, que a gente tem de 4 milimols, que equivale ao ponto do limiar, a gente chama de ponto de acúmulo do lactato sanguíneo. Ponto de acúmulo blood lactate, ou seja, lactato sanguíneo, ponto de acúmulo do lactato sanguíneo. Né? Você pode falar assim, olha, professor, então o ponto do acúmulo de lactato sanguíneo ele está relacionado com o ponto de limiar? Está, apesar de conceitualmente eles não representarem, né, exatamente a mesma coisa. Por quê? Presta bastante atenção. O limiar do lactato, que não necessariamente reflete o limiar para o metabolismo anaeróbico, né? Isso aí a gente vai acabar discutindo em outras oportunidades. Ele representa a intensidade de exercício mais alta, não associada a uma concentração sanguínea de lactato elevada. Enquanto isso, o ponto de acúmulo de lactato, beleza? Ele representa um aumento a partir deste momento em que o lactato esteve estável ali em aproximadamente 4 milimols, beleza? Então, quando tem lá um ponto em que a ventilação pulmonar e o consumo de oxigênio eles têm uma quebra de linearidade, a gente tem o ponto de limiar, beleza? Tem um ponto do limiar de lactato, fechou? Que normalmente ele pode coincidir ou não com o ponto do limiar ventilatório, normalmente ele coincide a não ser em casos bem específicos. E por outro lado a gente tem o OBLA, que é o ponto de acúmulo de lactato, e esse ponto de acúmulo de lactato representa um ponto de aumento do lactato imediatamente acima dessa linha basal de 4. Então, quando a gente tem o ponto de acúmulo do lactato, a gente já está falando aí de valores superiores a 4 milimols de lactato. Está ligeiramente superior a 4 milimols, beleza? Então, acabam sendo valores diferentes e conceitos diferentes. O ponto de limiar do lactato de acúmulo, ponto de acúmulo do lactato sanguíneo está relacionado com o limiar de lactato está relacionado com o limiar ventilatório. Entretanto, nem sempre, né, o limiar de lactato ele está 100% relacionado, né, com o limiar ventilatório, porque existe aí algumas poucas divergências, ou em casos muito específicos pode ser que tenha um pouquinho ali de divergência. Mas na grande maioria das vezes, do ponto de vista prático na fisiologia do exercício, né, quase que 100% das vezes, para nós preparadores físicos, a gente considera o ponto de limiar como o ponto de limiar de lactato como ponto de limiar anaeróbico também. Beleza? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar aqui no comentário, né, o seu comentário sobre o que você gostaria que a gente desvendasse do fantástico universo da fisiologia do exercício. Não se esqueça, aqui na descrição do vídeo a gente tem tanto o link para a maior certificação em treinamento de corrida do Brasil, a maior certificação livre em treinamento de corrida do Brasil, extremamente importante para nós profissionais de educação física, já que a corrida ganhou aí mais de 5 milhões de adeptos nos últimos anos, se tornando um excelente campo de trabalho. E se você passou a ser apaixonado pela fisiologia do exercício, a gente também tem uma certificação 100% direcionada para profissionais de educação física que atuam ou como personal trainer, ou querem atuar como personal, ou que atuam ou querem atuar como preparador físico. Beleza? Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.